Apareceu para você que está gravando? Sim. Isso. Então, boa noite a todos. Hoje nós teremos no Clube dos Cirurgiões o professor César de Almeida Neto, que é professor livre-docente do programa de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da USP, é também gerente médico do serviço de hemoterapia do Hospital 9 de Julho, médico-chefe do Departamento de Aferese da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo, e também investigador do Recipient Epidemiology of Donor Evaluation Study for do Centro National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Health dos Estados Unidos. Desculpe se eu errei aí alguma pronúncia em inglês. Não, tá ótimo. Mas hoje nós teremos um importante tema. Nós temos a honra de recebê-lo para apresentar um tema bastante importante na área médica, que é a questão da transfusão sanguínea pré-operatória e perioperatória em pacientes com patologias malignas e que apresentam hematócrito moderado entre, se não me engano, 21 e 27, não é isso? Uhum. Então, esse é um tema bastante importante com relação a esses pacientes, e é uma honra recebê-lo, o professor César, e agradecer muito a sua participação e toda essa discussão aí conosco, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Dr. Lorenilson. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e dar os parabéns para cada um dos participantes, né? Afinal de contas, hoje é o Dia do Médico. Verdade. A gente às vezes acha que não tem muito para comemorar, mas eu acho que só de a gente procurar ser um bom médico e estar exercendo dentro da ética a nossa profissão, acho que a gente já tem realmente bastante para comemorar, porque a gente vê tanta coisa por aí, né? Então agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo, Lorenilson? Estou vendo. Sim. Ok. Tá, então o tema que eu vou apresentar é um artigo do Journal of Gastrointestinal Surgery de 2021, e ele trata sobre a transfusão pré-operatória para pacientes com anemia que vão ser submetidos a cirurgias abdominais por doenças malignas. Os autores eu vou apresentar posteriormente, e o Lorenilson já me apresentou, então eu atualmente atuo como professor na disciplina de Ciências Médicas, na pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, e trabalho também na Fundação ProSangue, e sou gerente médico do DASA no Hospital 9 de Julho. Então, a primeira autora, que é Adrienne B. Shannon, ela é do Departamento de Cirurgia da Universidade da Pensilvânia, ela é uma médica especializada em melanomas, e ela é uma médica ainda que está, de certa maneira, iniciando a carreira dela. Então, ela tem um índice 10 de 3 e um índice H de 6, ou seja, somente 3 publicações dela tem mais do que 10 citações, e em média as publicações dela têm em torno de 5 citações. Então isso é o que a gente vê nesses índices. E o último autor, que é o autor sênior, que é o Giorgos Karakousis, eu procurei alguma coisa sobre ele, mas eu achei somente um mini currículo dele, que ele também é da Universidade da Pensilvânia, da Penn Medicine, e ele é um médico também especialista em melanomas, e parece que os dois estão na mesma linha, então creio que talvez isso tenha sido até um trabalho de uma tese de doutorado, alguma coisa assim. Então, nós sabemos que a anemia perioperatória, ela é bem frequente, e quando o paciente tem anemia, ele tem um pior desfecho da cirurgia abdominal, e muitas vezes a anemia está relacionada a doenças crônicas, câncer e desnutrição. Então, embora a anemia por si só já seja um fator independente de pior prognóstico, muitas vezes está associada a algumas outras condições que podem fazer com que
o pós-operatório, o intraoperatório do nosso paciente não seja tão bom quanto no doente sem anemia. Então, é sempre importante a gente entender que a anemia, por si só, ela é uma doença. Então, embora a gente defina a anemia como hemoglobina menor que 13 para homens e menor do que 12 para mulheres, a anemia por si só é uma doença. Então, não é só uma questão de um número que você tem que corrigir. Na verdade, você tem que tentar corrigir o que está por baixo daquele número para ele estar baixo, que muitas vezes são essas doenças crônicas, o câncer, a desnutrição. E cerca de 40% dos pacientes cirúrgicos, ele tem anemia pré-operatória. Esse número varia em torno de 39% na cirurgia geral, 34% na cirurgia não cardíaca, 33% na vascular, 26% na cirurgia cardíaca e 24% na cirurgia ginecológica. E a gente também sabe atualmente que a anemia pré-operatória ela está associada com um aumento de 22% no tempo de internação, de quase 2 vezes a probabilidade de infecção, quase 4 vezes a probabilidade de uma lesão renal, 3 vezes maior mortalidade e 3 vezes maior o risco do indivíduo receber transfusões. E a transfusão por si só também ela pode estar associada a alguns fatores de pior prognóstico. Então, acaba sendo um ciclo. O indivíduo tem anemia, você transfunde, a transfusão pode levar a alguma piora, e a piora faz com que toda a questão dos desfechos dele possa ser comprometida. E por incrível que pareça, embora isso seja uma indicação de 1942, onde no meio da Segunda Guerra Mundial, 2 anestesistas, quando eles estavam discutindo como fazer um pré-operatório no paciente, eles falavam sobre câncer, sobre alcoolismo, e no meio desse artigo eles falam sobre anemia. Então eles falam que o doente, para ir para uma cirurgia, ele tem que ter 10 gramas de hemoglobina, que seria o ideal. Que seria 10 gramas de hemoglobina, 30% de hematócrito, em geral hemoglobina e hematócrito é uma relação de 3. Então isso significaria que o conceito que desde 1942 e por vezes até hoje persiste, que é o conceito 10-30, ou seja, se o doente não tiver 10 de hemoglobina e 30 de hematócrito, ele não é operado. Em muitos lugares, inclusive aqui em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, alguns centros a gente vê esse tipo de conduta, por vezes por parte dos cirurgiões, dos anestesistas. Então, vocês vejam bem, é um conceito de 1942, baseado na opinião de 2 especialistas, que não foi nenhuma coisa que realmente foi investigada a fundo. E esse conceito só mudou mais ou menos por volta de 1989, no final dos anos 80, com essa publicação do professor Paul Hébert e do professor Carson, que até vai estar no nosso congresso de hematologia esse ano, no qual ele estudou pacientes em unidade de terapia intensiva que estavam estáveis e ele adotou um gatilho restritivo, que seria só transfundir com hemoglobina abaixo de 7 para esses pacientes, ou um gatilho liberal, no qual ele transfundia com hemoglobina acima de 9, 10 e assim por diante. E o que ele viu é que não só você adotar o gatilho restritivo não há diferença na mortalidade geral da população, como para alguns grupos, que são aqueles pacientes com score Apache mais baixo, e assim como os pacientes também com menos de 55 anos, as transfusões restritivas, estratégia restritiva, levavam uma sobrevida maior. E além disso, você tinha uma economia de hemocomponentes. Então, posteriormente, esse trabalho do professor Paul Hébert, ele foi corroborado numa meta-análise que no começo dos anos 2000 foi publicada, com cerca de 31 estudos, no qual foram feitas comparações em doentes em unidade de terapia intensiva de gatilho liberal e gatilho restritivo. E, inclusive, o trabalho da professora Ludmila, aqui do INCOR, esse Almeida não sou eu, mas é um outro colega também brasileiro, então a gente tem 2 trabalhos brasileiros mostrando que a gente vê que aqui as linhas estão cruzando, né, essa linha do meio, ou seja, não há diferença estatisticamente significante na mortalidade entre o gatilho restritivo e liberal. E além disso, com o protocolo restritivo, em média, houve uma economia de 43% de hemocomponentes, ou seja, a probabilidade daqueles indivíduos receberem transfusão
caiu quase metade, e você possibilitou poupar essas unidades para quem realmente precisa. E hoje em dia a gente sabe que com a pandemia pela Covid está cada vez mais difícil conseguir doadores de sangue. O sangue acaba sendo também, cada vez são critérios mais rigorosos para você poder aceitar um indivíduo para doar. E a gente tem, por exemplo, nos doentes hematológicos, com hemoglobinopatias, com síndrome mielodisplásica, a gente tem uma população que realmente vai precisar de sangue frequentemente, às vezes 1 ou 2 vezes por semana. Bom, e posteriormente, também esse trabalho da Doherty, que ela avaliou os gatilhos restritivos e liberais para pacientes com doença cardiovascular que estavam sendo submetidos a uma cirurgia geral, tá? Então, não é a cirurgia cardíaca, para a cirurgia geral. E ela viu também que o gatilho restritivo e liberal não tinha diferenças em termos de sobrevida. Mas se você adotasse um gatilho um pouco mais, menos restritivo, que seria em torno de 8, você diminuiria a chance do indivíduo ter eventos cardíacos no pós-operatório. Então, para doenças cardiopatas, a gente adota um gatilho restritivo, mas um pouco mais liberal, que é em torno de 8. Então, resumindo, no consenso de Frankfurt, que ocorreu em 2018, no qual esses gatilhos foram revistos, as recomendações para transfusão em pacientes com anemia crônica seria hemoglobina abaixo de 7 nos pacientes de terapia intensiva, gravemente enfermos, mas clinicamente estáveis. 7,5 aqueles submetidos à cirurgia cardíaca, 8 nos pacientes com doença cardiovascular, ou com fratura de quadril, porque o doente tem que deambular precocemente, ou algum outro fator de risco. E naqueles que têm uma hemorragia digestiva, entre 7 e 8, e parece que se você aumenta muito a hemoglobina desses pacientes, a tendência dele ter uma recrudescência do sangramento é maior, porque aumenta a pressão intravascular. Mas isso é uma recomendação que ainda não tem uma evidência tão forte quanto as anteriores. É lógico, na hemorragia aguda você vai transfundir de acordo com... É completamente diferente, né? Você não vai transfundir baseado na hemoglobina, e sim nos sinais e sintomas da hipovolemia. Então, acima de 30% de perda volêmica, você está autorizado a transfundir. E com essas estratégias restritivas, a gente observou que houve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma diminuição no número de unidades transfundidas e uma diminuição no número de unidades coletadas também, porque isso possibilitou você não colher bolsas de sangue à toa. Então, você teve um número diminuído de transfusões por 100 mil habitantes nos Estados Unidos com o passar do tempo através dessas estratégias restritivas. Bom, e qual o racional desse estudo? No paciente em cirurgia oncológica, ele tem um contexto ainda mais delicado. Então, devido às complicações potenciais da transfusão de sangue nesses pacientes, que a gente sabe que existe, porque embora o sangue seja bem seguro, testado, ele não é isento de riscos. É importante entender quais são as utilizações e desfechos das transfusões administradas no pré-operatório nessa população, com que a maioria deles tem anemia moderada, ou seja, uma hemoglobina em torno de 7 a 9 ou hematócrito 21 a 27, que é o mais frequente que a gente vê. Bom, e o objetivo do estudo foi examinar o uso e o impacto da transfusão pré-operatória nos desfechos do pós-operatório nos pacientes oncológicos com anemia moderada que serão submetidos a cirurgias abdominais para doenças malignas numa coorte nacional. Então, é um estudo de banco de dados. Eles utilizaram o American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program, que é um banco de dados que eu achei bem interessante, que ele, além de capturar dados demográficos, ele consegue capturar comorbidades, características cirúrgicas e os desfechos em 30 dias. Então, é um banco de dados aparentemente bem completo. Então, a gente já definiu qual que seria o foco do paciente com anemia, que seria em torno de 21 a 27 de hematócrito, E esses pacientes, eles receberiam a cirurgia no pré-operatório desculpa, aqui houve um erro de digitação, tá? Então, eram doentes com cirurgia abdominal eletiva para neoplasias primárias. Então, a gente vai ter um grupo, que é o grupo TP, que eu chamei, que é o grupo que recebeu transfusão, né? Que é pré-operatória. Ele recebia 72 horas antes da cirurgia. E o grupo NT, que são aqueles que não receberam transfusão.
Então, essa prática que a gente chama de você transfundir, muitas vezes é essa questão dos conceitos, talvez até antigos, do conceito 10-30, né, que muitos cirurgiões ainda têm, que eu mencionei não só, você vê que nos Estados Unidos isso até é frequente também. E os desfechos que eles mediram foi a transfusão no intra e no pós-operatório, a morbidade em 30 dias, readmissão não planejada, mortalidade e tempo de hospitalização. As complicações também que foram desfechos secundários foi infecção na ferida cirúrgica, na cavidade, deiscência, AVC, porque a gente sabe hoje em dia também que a transfusão de sangue está associada a fenômenos tromboembólicos no pós-operatório e ela é dose dependente, ou seja, quanto mais você transfundir, maior a chance de seu paciente vir a ter um fenômeno tromboembólico. A parada cardíaca, o infarto de miocárdio, complicações pulmonares, porque a transfusão também ela tem um efeito imunomodulatório negativo, então ela predispõe muitas vezes indivíduos a uma imunomodulação, uma baixa regulação da imunomodulação, então a complicações infecciosas, o tromboembolismo venoso, que a gente já mencionou, insuficiência renal, infecção do trato urinário, sepsis, choque e reoperação. E ele também coletou os dados demográficos e laboratoriais desses pacientes. E assim, a parte da análise estatística eu achei bem interessante, né? Então, as variáveis categóricas são aquelas que a gente chama, vamos dizer, sim ou não, que não são as contínuas, né? Por exemplo, vivo ou morto, né? Mortalidade é uma categórica. Elas são apresentadas em frequências e usar o Q² e o Fisher, que são os métodos que a gente usa para avaliar variáveis categóricas. As contínuas é através da média do desvio padrão, e ele usou um artifício chamado score de propensão pareado, ou Propenssion Score Match, em inglês, que a gente chama. Que isso daí, em geral, quando você tem um banco de dados muito grande, você pode pegar algumas características do seu paciente e você parear com os controles. Então, você vai criar um grupo controle artificial. Isso é muito bom, porque facilita, você vai comparar laranjas com laranjas. Mas tem uma grande desvantagem o pareamento. Quando você faz o pareamento, aquelas variáveis que você pareou, elas não podem depois ser usadas para identificar um determinado fator de risco. Então, por exemplo, você pareou a idade, aí você não vai poder chegar e falar assim, o mais velho teve isso, o mais novo teve aquilo. Por quê? Porque a idade foi pareada, então você não pode usar como uma variável que possa influenciar no desfecho. Então, eles criam um grupo controle artificial, e com um banco de dados grande como esse, não é muito difícil fazer isso. A gente tem alguns softwares que eles facilitam bastante. E quais são as variáveis que ele usou para parear? As características demográficas de base, que são as características demográficas core, né, que é idade, sexo, por vezes escolaridade, aqui no caso ele não usou, e rendimento socioeconômico. Ele utilizou os parâmetros laboratoriais, que foi o nível de hemoglobina, porque é evidente, o indivíduo que tem uma hemoglobina de 7, um que tem de 9, ele está em situações muitas vezes diferentes. As comorbidades e o tipo de procedimento, principalmente, para comparar pacientes que foram submetidos aos mesmos procedimentos. E nos desfechos ele usou uma análise multivariada que possibilita a gente fazer uma avaliação individual de cada um dos desfechos que foram medidos, que no caso foi a transfusão intraoperatória, só para relembrar, a mortalidade e a taxa de complicações. Ele usou um valor de P menos que 0,05 como significante e ele utilizou o RStudio, que é um software grátis que você pode baixar pela internet, e o Windows versão 3.53, deve ter sido alguma planilha de Excel, alguma coisa assim. Bom, como resultado, ele estudou de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2017, os autores estudaram, na verdade ela, né, que é a autora principal, e depois de analisar o banco de dados com 154 mil pacientes, eles eliminaram alguns pacientes, fizeram os pareamentos e no final ficaram com 6.200 pacientes. Aqui a gente tem algumas das causas de exclusão que foram utilizadas. Bom, 16,1% desses pacientes estavam no grupo de transfusão pré-operatória
E quando a gente comparava a transfusão pré-operatória com aqueles que não receberam transfusão, os indivíduos que não receberam transfusão tinham uma hemoglobina um pouquinho mais alta, mas olha que interessante, deu significante, porque como o número de dados é muito grande, essa pequena diferença de 0,4 acaba dando significante. A idade média dos pacientes era de 61,7 anos, com um desvio padrão de 14,8. A maioria dos pacientes eram mulheres e a maioria deles eram submetidos à ressecção colônica. E no grupo que recebeu transfusão, eles encontraram mais homens, diferente do grupo geral, com comorbidades, histórico de sangramentos e trombocitopenia. Ou seja, era um grupo que talvez chamasse um pouco mais atenção. Então, quando a gente vai avaliar as variáveis que tiveram alguma significância estatística, a gente vê o seguinte, que o sexo masculino foi mais frequente no grupo que recebeu transfusão, como a gente havia mencionado. Não ser hispânico foi mais frequente no grupo que recebeu transfusão também, que isso eu acho que é uma coisa meio, assim, para mim, até boba, a questão do indivíduo ser hispânico, eu não sei, nos Estados Unidos, mas tem essa história, né? É uma minoria, né? E o indivíduo que tinha uma asa classe maior ou igual a 3 também foi mais frequente nos indivíduos que receberam transfusão, ou seja, indivíduos que têm um risco maior. E o tempo mais do que um dia de internação, também foi maior nos indivíduos que receberam transfusão, porque provavelmente eles internavam o indivíduo antes para fazer a transfusão, né? Então, aquela nossa velha máxima, né? Vamos encher o tanque para depois a gente fazer a viagem, né? E eles também tinham, os pacientes que receberam transfusão, uma albumina mais baixa, mostrando uma certa gravidade maior desse grupo também. E também maior perda de peso no pré-operatório. Agora, bem interessante, também, como eu já havia mencionado, tinham mais história de sangramentos, em torno de 12,1, o dobro, né? E a cirurgia de cólon acabou sendo a mais frequente em ambos os grupos, e no paciente transfundido também foi maior do que no não transfundido. Então, isso que eu achei interessante. A leucocitose também foi um marcador. A leucocitose acaba sendo um marcador de inflamação, de infecção, um pouco mais de gravidade. Então, foi mais frequente no grupo transfundido. E trombocitopenia também. E o que eu achei interessante é que o tempo cirúrgico no grupo transfundido, ele foi menor do que no grupo não transfundido, tá? Eu esperaria que, em geral, fosse uma cirurgia que você sangrasse mais e que talvez, por isso, o tempo cirúrgico fosse maior, mas não foi. Então, talvez isso mostre também que, pela questão do indivíduo ter algumas outras comorbidades, o pessoal resolve fazer a cirurgia de uma maneira mais rápida, mais econômica, né? Mas isso não dá para a gente dizer, porque no banco de dados não tem como extrair esses dados. Quando a gente olha a análise univariada, a gente vê que as transfusões pós-operatória e intraoperatória, elas foram significantemente maiores, 1,17, né? Ou seja, 17% maior no grupo que recebeu transfusão. Da mesma maneira, a mortalidade na análise univariada foi 0,52, 50% maior no grupo que recebeu transfusão. A infecção no local cirúrgico também foi 28% maior. A pneumonia ou evento ou o indivíduo necessitar de ventilação foi também maior, 32%. E o tempo de hospitalização foi maior, até porque, na verdade, como o indivíduo ele interna antes, ele sempre vai ter uma hospitalização maior, né? Porque ele vai internar para receber a transfusão. Quando o ideal seria você identificar a causa da anemia no pré-operatório, pelo menos 4 a 6 semanas dentro do possível, e você já colocá-lo otimizado na cirurgia, não necessariamente através de transfusão, existem outras coisas que você pode fazer. Bom, e quando a gente olha a análise multivariada, no intraoperatório, também foi o que permaneceu como significante, foi transfusão no intraoperatório, infecção no sítio cirúrgico, no local cirúrgico, e tempo de hospitalização. Então, mostrando que a transfusão trouxe alguns parâmetros de desfecho pior para os pacientes que a recebem.
Então, na discussão, é importante a gente mencionar que, embora haja consensos para transfusão, muitas vezes os cirurgiões acabam transfundindo meio por reflexo, baseado na sua própria experiência, na sua própria opinião, e não nas evidências que a gente tem. E que também não há evidências que a transfusão pré-operatória melhore os resultados dos pacientes. Muito pelo contrário, a gente viu que alguns até pioram. O ponto forte desse estudo é que eles tiveram mais de 6 mil pacientes com anemia moderada que foram submetidos à cirurgia abdominal e que foram incluídos nessa análise. E a transfusão pré-operatória, de uma maneira independente, ela aumentou a infecção na ferida cirúrgica, aumentou o número de transfusões, aumentou o tempo de hospitalização e não alterou a mortalidade em 30 dias. É porque isso não foi significante, no grupo transfundido e não transfundido, a mortalidade, que esses eram os desfechos. Então, olha só que interessante, além do indivíduo receber mais transfusões no pré-operatório, ele acaba recebendo no intra também. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Bom, a transfusão pré-operatória parece, então, não ser benéfica e tem riscos, né, na verdade, aqui eu escrevi errado, não ser benéficas e tem riscos a mais para o paciente. Os clínicos são mais suscetíveis a transfundir pacientes com trombocitopenia, então isso também é um ponto, assim, uma limitação desse estudo, que como o grupo de transfusão eram indivíduos que tinham história de sangramento e mais trombocitopenia, então talvez por isso, para até uma questão de medo do que possa acontecer, eles acabam recebendo mais transfusões. E a leucocitose é um marcador de malignidade para doenças crônicas, pré-admissão e provavelmente seria um indicador para transfundir. Então, por exemplo, um paciente com câncer com leucocitose, provavelmente é um quadro um pouquinho mais grave. A leucocitose acaba sendo um marcador de mais gravidade do caso. Então, e como eu mencionei, os pacientes que foram transfundidos no pré-operatório acabaram recebendo mais transfusões no intra e no pós. Então, talvez isso seja porque, na verdade, os cirurgiões que já têm a prática de transfundir no pré-operatório, eles já têm práticas mais liberais e acabam transfundindo mais no intra e no pós também. Então, são aqueles indivíduos que já gostam da transfusão, então eles acham, vou transfundir e pronto, né? Então, transfunde antes, transfunde durante e transfunde depois. E a limitação são os dados disponíveis, que não temos todos, então você tem uma população bem heterogênea, e o ponto forte é que o score de propensão equilibrou a amostra. Então, como conclusão, as transfusões pré-operatórias parecem estar diminuindo, mas uma minoria de pacientes com anemia moderada acaba sendo submetida a práticas mais liberais, porque não foi um grupo grande, foi em torno de 14%. As práticas liberais de transfusão não melhoram os resultados e pode trazer complicações, e a transfusão pré-operatória está mais associada à cultura do cirurgião. E isso passa pela educação, aquilo que você estava falando, Lorenilson, educação médica, ensino continuado, passa às vezes também por uma questão. É lógico, a gente sabe que em alguns casos você não pode esperar muito, né? Numa cirurgia eletiva, você até preparar o seu paciente, principalmente cirurgia de colo, a Maristela sempre fala, eu preciso de umas 3 ou 4 semanas, né? Mas mais do que isso, às vezes já é um pouco complicado, né? Então, também tem essa questão, que às vezes o cirurgião acaba achando assim, não tem muito o que fazer, então já vou botar o indivíduo lá, já vou dar a transfusão e depois eu resolvo, né? E a transfusão, ela vai resolver a questão da hemoglobina do paciente, mas talvez não vai trazer todos os benefícios quando você pensasse, talvez, em otimizar, diagnosticar a anemia e fazer o tratamento adequado. Então, obrigado pela atenção de vocês e parabéns mais uma vez pelo Dia do Médico e da Médica, que realmente a nossa profissão é isso mesmo, ela valoriza aquele que deve ser o dia que valoriza aquele que dá maior valor para a vida. E eu fico à disposição para perguntas agora. Bom, muito obrigado, parabéns pela excelente apresentação. E realmente você meio que descomplicou um trabalho que para mim no início parecia muito simples, né, do resumo, mas depois eu fui ler o trabalho e a questão da estatística é bem complexa, né? Então, assim, além de você entender a parte aí da parte aí da parte sanguínea, né? Essa parte de imunoterapia, também tem, você entende essa parte aí da estatística, eu teria um pouco de dificuldade com essa apresentação,
Principalmente com essa questão do match, né, de propensão, porque ele separou, por exemplo, pacientes submetidos a videolaparoscopia e pacientes submetidos a cirurgias abertas, né, para poder fazer um ajustamento, né, dos dados, né? É uma comparação de verdade, né, Lourenilson? Senão Verdade, ele joga todo mundo ali na mesma panela, né? Aí ele está comparando pessoas diferentes, com doenças diferentes, com níveis diferentes de hemoglobina, com idades diferentes, né? Então, ele pareou bastante coisa. Eu acho que às vezes é bom parear. Eu fiz um trabalho recentemente que eu pareei, por exemplo, doadores que tiveram reação com os doadores que não tiveram. Então, é lógico, os doadores que não têm reação quando doam é a maioria. Mas como a gente tinha um banco de dados super grande, eu consegui fazer o pareamento por idade, por se era doação de primeira vez ou de repetição, que influencia peso, altura deles, que é lógico, o cara mais magrinho tem mais tendência a passar mal, né? Então, o pareamento ele serve para isso. Eu achei bem interessante, porque hoje em dia está bem meio que na moda, né? Fazer esse propensity score matching. E ele é mais ou menos assim: ele pega as variáveis que você vai parear e você dá uma nota para ela. Aí cada indivíduo vai ter uma nota. Olha, esse indivíduo ele tem tanto por cento de semelhança com o outro que eu parei. Então, isso que é legal. Eu não mostrei a tabela de pareamento para não ficar muito longo, mas é a tabela 2 do estudo, ele apresenta e você vê que os grupos estão bem equilibrados. Foi muito bem feito o pareamento. Exato. Esse trabalho tem algumas limitações, né, que você já falou, né? Ele se fixa nessa questão do hematócrito, mas, por exemplo, esses pacientes que foram internados antes, né, inclusive que receberam transfusão, será que, né, esses pacientes não eram pacientes que certamente teriam uma patologia mais grave? E aí o cirurgião poderia ter imaginado que ele teria mais dificuldade cirúrgica, apesar de que no tempo de cirurgia isso não foi diferente, né? Eu acho que Será até que... sim, né? Ele mostra que quando ele começa a mostrar a diferença dos grupos, os pacientes que receberam transfusão, eles tinham algumas coisas de pior prognóstico. Eles tinham um ASA score mais alto, eles tinham... Trombocitopenia? É lógico, o paciente que vai ter, né, eu acho assim, uma anemia que vai levar mais à transfusão, né? Ele vai ter mais isso. Só que como ele fez o pareamento, então vamos dizer, se o indivíduo tinha 7, ele comparou com um indivíduo que tinha 7. O É. 8, que transfundiu, não transfundiu, ele comparou com o que tinha 8 e não transfundiu. Então isso deu uma força no estudo, né? Uhum. Então ele ajudou, isso que ajudou, né? Eu acho que foi bem É. interessante por causa disso, porque ele compara. Só que ele não pareou, por exemplo, a contagem de plaquetas, né? Isso ele não pareou, ele poderia ter feito um negócio melhor nesse sentido, né? Parear também se indivíduo tinha alguma coagulopatia, alguma coisa assim. Mas eu acho que o banco de dados não permitia isso, porque todo estudo É. retrospectivo, você tem sempre essa limitação, você não vai ter os dados que você quer, mas os dados que estão dentro do banco de dados, né? Que até é muito bom esse banco de dados, eu achei. É limitado a 30 dias, né? Então, Não, e também tem tem isso outras aí. coisas, ele tem o tipo da É, cirurgia, a gravidade do indivíduo, o asa, né? é. Tem bastante coisa, né? Se ele tem trombocitopenia ou não, ele tem, assim, é um banco de dados bem legal. Os Estados Unidos eles têm esses trabalhos feitos em base de dados, né? E aqui a gente não tem, né? Não tem nada. E aí não conseguimos fazer esse tipo de estudo nem trabalho científico, né? Mas é muito É, interessante e toda essa complexidade estatística aí foi que permitiu realizar o trabalho que ficou bacana, né? Eu achei ótimo. E aí isso dá uma sustentabilidade. Agora, o HB, você que é hematologista, o HB, isso aí, ele viu o hematócrito. O HB ele já é diretamente proporcional ou ele não tem então, em nada a ver? geral, é uma correlação de 3, né? Então, por exemplo, você tem uma hemoglobina de 7, você vai esperar um hematócrito de 21, Ah, né? tá. Se você tem uma hemoglobina de 9, você vai esperar um hematócrito de 27. Se você tem de 10, 30. Evidentemente, quando, por exemplo, o indivíduo está desidratado, aí ele vai ter um aumento da concentração, então a hemoglobina hematócrito não vai estar tão. Essa correlação pode ser uma pequena variação. E da mesma maneira, se você tiver, por exemplo, com uma sobrecarga de líquidos, você vai estar diluído, né? Então, quando ele fala hematócrito, provavelmente porque talvez alguns lugares ele deva ter utilizado hematócrito
por uma questão de padronização dos aparelhos que eles usam. Tá? Então, você tem alguns aparelhos que, por exemplo, eles já têm meio que uma certa divergência do hematócrito da hemoglobina. O Sysmex, por exemplo, é um deles. Então, talvez ele usou o hematócrito para todo mundo, ele poderia ter usado a hemoglobina também, né? Mas eu acho que ele procurou usar o hematócrito porque eu acho que é o que menos varia nesses aparelhos. Hemoglobinas tem uma variação um pouquinho maior, né? E o hematócrito não, o hematócrito ele é mais consistente, né? Talvez por isso que ele usou. Ele não explica por quê, né? Mas eu imagino que seja por isso. Essa semana eu atendi um paciente que eu submeti a uma cirurgia bariátrica chamada escopinário, Quero já não se falar faz muito. também. Deixa ele falar um pouco. Não, deixa ele falar. Last Fala. question. Não, Fala, outra. fala. E aí, eu fui submetido a um escopinário, ele tinha um HB de 19 e o HT de 27. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta a você. Mas deve ser um indivíduo desidratado, né? Mas aí tá muito, uma Tá disparidade muito grande, né? É. Então, hoje em dia, sabe, Lorenilson, o que a gente recomenda, dentro do possível, é que você pensou em operar um paciente com uma cirurgia eletiva, você já faça uma investigação da causa da anemia, se ele tiver anemia, e você tentar tratar antes, otimizar ele para a cirurgia. Porque, embora, como a gente falou, a gente sabe que o sangue é seguro, ele não é isento de riscos, né? E ele tem toda essa questão da imunomodulação, por exemplo, cirurgia de cólon. A gente sabe que, por exemplo, se você usar hemácias leucodepletadas ou filtradas, né, que a gente chama, você vai ter menos complicações infecciosas do que se você usar. E no serviço público você não tem hemácia filtrada para todo mundo, né? Porque custa caro, né? Filtrar custa mais de R$100, R$150 mais ou menos, um filtro. Então, assim, eu acho que hoje em dia os anestesistas novos, eles estão vindo com uma mentalidade diferente. Eu acho que eles estão mais por dentro desses estudos, da questão dos gatilhos mais restritivos. Então, a coisa está mudando, mas realmente a gente tem um grupo assim mais antigo que o pessoal é muito refratário, que se não tiver 10 de hemoglobina, você falou do Ipiranga, né? O Ipiranga mesmo é um hospital que eu sei que o pessoal é bem refratário, assim, se não tiver 10, o anestesista não deixa entrar na sala. Bom, fala, Desculpa aí, Maristela. Maristela, por favor. Não, eu quero falar pouquinho, mas... Tem que aproveitar a experiência, né, para tirar as dúvidas. É lógico. Não, eu ia falar que, assim, primeiro, dar os parabéns para todos nós que estamos aqui, né? Você veja que isso aqui é o espírito da medicina, né? A gente comemora estudando, né? Então, eu acho que isso representa muito o que a gente é. Mas, de verdade, eu queria dar os parabéns ao Dr. César pela apresentação, pelo trabalho, mas especialmente porque ele conseguiu, eu também li esse trabalho, é difícil de você entender essa parte estatística para quem não tem muita prática, então, para ele conseguiu mostrar bem para a gente e eu vou contratar ele aqui para ficar fazendo análise estatística das nossas apresentações, né, Lourenço? Já está contratado. Vamos contratar. Na verdade, não é análise, eu não sei fazer análise estatística. Não, mas você sabe interpretar como é feita a análise. Isso É que, na verdade, com o tempo a gente vai aprendendo. Hoje mesmo eu estava conversando com o estatístico e eu falei para ele, e dentro da sua visão estatística, como você resolveria esse problema? Eu resolveria assim, assado. O que você acha? Eu falei assim, eu gostei dessa ideia. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Então, a grande vantagem é você chegar por exemplo, esse negócio do score pareado mesmo, esse estudo que a gente fez, a gente mandou para uma revista e os caras recusaram por causa disso. Ele falou, vocês estão comparando banana com laranja. Uhum. Aí a gente falou, a gente tem um banco de dados tão grande, por que a gente não compara banana com banana, não é? E laranja com laranja. E aí a gente conseguiu fazer, foi um trabalho, mas... Não, então, assim, mas eu acho que isso de verdade, falta um pouco dessa cultura ao cirurgião, né, Lourenilson? Da gente entender mais sobre análise estatística. Então, porque a gente tem outras, digamos... Demandas, né? Demandas, né? Mas, assim, primeiro, cumprimentar você por isso e também falar alguma coisa em relação ao trabalho, que a gente estava vendo esses resultados, que o sexo masculino
transfunde mais, e que a maioria desses pacientes são de cirurgias colônicas, né? A gente vê muito isso, porque, de verdade, os homens são mais refratários a procurar o médico, especialmente nos cânceres coloretais, né? Eles são muito refratários, eles têm essa questão do constrangimento, de não ir, tem sangramento, tem anemia, tem alteração, mas eles realmente demoram mais. Então, dá para entender por que o sexo masculino precisa, na maioria das vezes, de mais cuidados, até de mais transfusão, porque eles devem procurar mais tardiamente, a doença deve ser mais grave, né? Especialmente nos casos de cólon. E o outro comentário que eu gostaria de fazer, e que o Dr. César mostrou muito brilhantemente, é essa questão da cultura do cirurgião, né? O cirurgião, ele é assim, se chegar um paciente com anemia, ele precisa realmente ter a cultura de encaminhar esse paciente para fazer uma reposição de componentes ferro, por exemplo, venoso, né? Durante 3, 4 semanas e não operar imediatamente, né? É difícil. Essa cultura é muito difícil. Eu falo mesmo por mim, que sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito esclarecida nesse aspecto. Eu tento realmente trabalhar com o hematologista, com os clínicos, né? Nessa programação dos pacientes. Mas é difícil, porque às vezes o próprio paciente fica apavorado, acha que 1 mês vai fazer diferença, né? E isso é uma coisa que a gente precisa criar mais essa cultura, né? E saber que 1 mês não vai fazer nenhuma diferença na cirurgia dele. Pelo contrário, vai fazer muito bem, se ele conseguir alcançar níveis hematimétricos que não precise usar transfusão durante a cirurgia, né? Ou depois, ou antes. Eu acho assim, né, Marcela? A gente tem que ver muito o contexto também, o contexto do hospital privado, isso daí não é tão difícil, né? Exato. Porque você tem um monte de gente ali que está disposta a trabalhar e que quer ver o paciente. Agora, no contexto do SUS, já não é tão fácil assim, né? Você achar um hematologista no SUS já é um diabo, né? Não acha, né? Sim. Não acha. Até tem, em alguns lugares tem. Não, até outro dia eu fui fazer um exame de renovação da carteira, o cara falou, você é hematologista? Me dá seu cartão, porque eu tô louco atrás de hematologista, não conheço nenhum. Uma raridade. Aí ele falou, você é que nem um, sei lá, ele falou, sei lá, um pássaro raro, Barbeiro, atualmente. Então tem isso também, né? A gente tem toda essa questão no SUS para você pegar, então muitas vezes o cirurgião ele é obrigado a tomar a conduta por sua própria conta. Então, por isso que a gente também faz muitas palestras, sabe, Lorenilson, com os cirurgiões, para inclusive passar para eles essa cultura, olha, você diagnostica anemia assim, você, olhando aqui no hemograma, você olha o VCM, você já vai ter uma ideia do tipo de anemia, você já vai saber qual exame pedir, né? Porque, na verdade, o cirurgião acaba tendo que também tomar essa conduta. Então, tem isso também, né? O maior embate é o anestesista, né, para o cirurgião. O anestesista... Eu tive paciente com tumor de colo e o paciente era testemunha de Jeová, né, e olha, eu falei para o paciente, olha, eu não costumo usar sangue, não, muito raramente. Mas o anestesista, aí, disse, não, mas se eu não aplicar assim, não, eu não vou aplicar sangue em você, pode ficar tranquilo. Mas aí, na hora de fazer anestesia, o anestesista, não, se ele não assinar aqui que quer tomar sangue, já era. É complicado. Aí, o cara não queria assinar o documento, nossa, aí foi um inferno. No final, disse, mas aí já é outro problema, né, Lorenilson? Aí já é uma questão, de, não é nem de que vai usar, né? Mas da possibilidade de poder usar. Eu acho que é isso que... Não, mas essa questão que termina sendo o entrave nessa questão do testemunho de Jeová. Mas, enfim, não é o... A gente pode convidar o César para falar um pouco depois sobre isso também. Bom, tudo bem. Né? Mas, enfim, parabéns, viu, César? Você realmente esclareceu bastante a gente. Muito bom. Não, o trabalho é bem interessante, eu gostei bastante. Ele é redondinho, ele é um trabalho bem feito, ele como é que eu posso explicar? Ele é matemático. Ele é um trabalho... Eu gosto desse tipo de trabalho.
É o trabalho que ele procura, ele deixa, tem umas brechas, né? Como todo trabalho, mas ele é matemático, então aí ele se torna uma coisa muito fácil de você entender. E você vê as próprias figuras, né, que ele tem, são muito ilustrativas. Você bate o olho na figura, você já sabe o que está acontecendo. Que isso é outra coisa que a gente precisa aprender, sabe? Quando a gente vai apresentar alguma coisa, a gente apresentar sempre com figuras, com gráficos, né? Porque as tabelas são pesadas para a gente mostrar para as pessoas e todo mundo entender, né? Então isso é uma outra coisa. Tabela é difícil, tem que ser gráfico mesmo. Não é? A apresentação oral, né? Tem que ser. É verdade. Complicado. Bom, então, assim, vamos desejar o feliz Dia dos Médicos para todos nós. Nós fizemos um bom Dia dos Médicos, discutindo um assunto muito importante, né? E muito obrigado, César, pela apresentação, excelente apresentação. E esperamos a próxima. Sempre terá essa questão aí de transfusão sanguínea, né, Maristela? Sempre temos esse tema aí, muito importante. Sim. Então, desejo boa noite para todos vocês e muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Tchau, Lourenço. obrigado. Obrigado, Laerte também. Até mais. Tchau. Maristela, claro.